E aí, finalmente, a questão 40, que é sem dúvida a questão mais difícil dessa prova, né? É uma questão de ótica geométrica, onde a gente vai ter que aplicar alguns conhecimentos sobre geometria plana, mais especificamente sobre ângulos, triângulos, teorema de Tales, relações entre ângulos. E ele diz o seguinte: deseja que um feixe de luz proveniente de uma lanterna numa caixa com orifício pequeno está posicionado no ponto A, seja refletido até atingir o ponto D, onde há o detector. Assim, determine os ângulos φ1 e φ2 nos espelhos nos pontos B e C, de modo que a luz chegue ao detector e assinale a opção correta. Então ele quer saber qual o ângulo que eu tenho que inclinar esse espelho, né? Esse B aqui é um espelho, e qual o ângulo que eu tenho que inclinar esse espelho. Vamos começar aqui por baixo, por B, que tem uma análise um pouquinho mais simples do que a análise do ponto C. A análise do ponto C é um pouco mais complicada. A luz sai do detector, dá para ver que ela segue uma trajetória horizontal, bate no espelho e é refletido aqui numa direção que faz 30 graus com a direção de incidência. Ou seja, a luz sofre um desvio de 30 graus. Eu vou representar aqui o espelho, né? Então aqui é o espelho B, esse aqui seria o ponto B, né? Aqui onde eu estou com o marcador. E observe que a luz sofre um desvio de 30 graus, mas a gente sabe que quando a luz desvia no espelho, o ângulo de incidência em relação ao normal é igual ao ângulo de reflexão. Então essa linha pontilhada aqui seria a linha normal, a linha que faz 90 graus com o espelho. Está vendo aqui o ângulo de 90 graus? Então, a luz sempre vai ser cortada, né? O ângulo que a luz faz quando entra e quando sai do espelho, sempre vai ser cortada ao meio, pela linha normal, porque esses dois ângulos têm que ser iguais. Ou seja, se aqui eu tenho 30 graus, necessariamente a linha normal ao espelho vai fazer com que eu tenha 15 graus de cada lado. E aí, se eu sei que aqui é 15 graus e aqui é 15 graus, observe que o ângulo entre a normal e o espelho tem que dar 90. Então, se esse ângulo tem que dar 90, aqui eu já tenho 15. Então, aqui eu vou precisar ter 75 graus. Bom, esticando aqui a reta suporte do espelho e fazendo aqui a horizontal, esticando aqui também a reta normal, observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, né, aqui eu desconto os 90 graus do ângulo entre o espelho e a normal. Aqui eu vou ter o ângulo θ1, que é justamente o primeiro ângulo que o problema está me pedindo. E aqui eu vou ter um ângulo que ele é alterno interno desse ângulo aqui. Ou seja, se aqui eu tenho 15 graus, aqui eu também vou ter 15 graus. E aí, no triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos agudos tem que dar 90, 15 para chegar em 90, 75. Então, esse ângulo φ1 é 75 graus. Agora, para chegar no ângulo φ2, a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais chata. Mas se concentra aqui na explicação. Observe que a luz sai de B, bate no espelho e é desviada para o ponto D, né, que é o nosso objetivo. E aí ele usa a linha horizontal como referência. A luz que chega faz um ângulo 30 graus abaixo da horizontal. E a luz que sai faz um ângulo 45 graus acima da horizontal. Observe o seguinte, o ângulo entre a luz que chega e a luz que sai é de 75 graus. E a gente acabou de ver que a reta normal vai partir esse ângulo ao meio. Então, se o ângulo entre a luz que chega e a luz que sai é 75, a normal parte esse ângulo ao meio, fica, portanto, 37 graus e meio para cada lado. Metade de 75 a 37,5. Por outro lado, eu sei que o ângulo entre o espelho e a normal é um ângulo de 90 graus. A normal tem que fazer 90 graus com o espelho. Então aqui está o espelho, aqui está a normal.
Só que o ângulo φ2 não é medido em relação ao normal. O ângulo φ2 é medido em relação à linha vertical. Então aqui está a linha vertical. Desenhei aqui. Bom, esse ângulo aqui é justamente este aqui, ó. Esse ângulo que está entre o φ2 e o 45 no desenho da questão. É óbvio que esse ângulo aqui também é 45, né? Porque entre a vertical e a horizontal tem que ter 90. Aqui já tem 45, aqui falta 45. Então, aqui está o 45 que está aqui. Finalmente, a soma desses três ângulos, φ2 mais 45 mais 37,5, né, parando aqui, essa soma tem que dar 90 graus. φ2 mais 45 mais 37,5 tem que dar 90 graus. E para que isso seja possível, esse ângulo φ2 tem que ser um ângulo de 7,5, porque 7,5 com 37,5 dá 45, mais 45 dá 90. Moral da história, φ1 vale 75 graus e φ2 vale 7,5. Resposta certa, gabarito, letra D.